Galera, nós sabemos que o Hashirama é extremamente poderoso. Reencarnação do Ashura, primeiro Hokage, solador de biju, solador de vilão. E se ele é tão poderoso assim, como ele morreu? Como ele foi derrotado? Será que teve algum ninja que conseguiu bater de frente com esse cara e vencer? É isso que a gente vai ver aqui hoje. Mas antes, se inscreva aqui na Central Nerd e deixe as notificações ativadas, pois vamos trazer mais conteúdos como esse para vocês. Então vamos lá, galera. Nós sabemos que o Hashirama, como eu disse anteriormente, ele é a reencarnação do Ashura. Já por si só, já é extremamente poderoso. É do clã Shinju, viveu em tempos de guerra desde pequeno, viu seus irmãos sendo mortos por Uchiha e consequentemente teve uma amizade com o Uchiha, que foi com o Uchiha Madara. Eles viraram amigos, melhores amigos, mas por conta dessa guerra eles acabaram se separando e cada um virou líder dos seus clãs. Madara foi o clã Uchiha e o próprio Hashirama virou o líder do clã Shinju, beleza? Eles eram extremamente poderosos, tempos de guerra, e o único que de fato conseguia bater de frente com o Hashirama era o próprio Madara, graças ao seu Mangekyo Sharingan e também depois o seu Mangekyo Sharingan eterno. Tinha Susanoo, provavelmente podia ter Amaterasu, Genjutsu e tudo mais, mas de fato o único que bater de frente com o Hashirama e com o clã Shinju era o Madara e o seu irmão. Depois de muito tempo de guerra, o irmão do Madara morreu, os dois fizeram uma aliança, fundaram Konoha, mas deu uma doida do Madara e por conta disso traiu Konoha por conta do plano Tsukuyomi, pegou a Kurama, colocou em um Genjutsu e foi pra cima do Hashirama e acabou perdendo mesmo assim. Sim, Madara com Susanoo e Biju perdeu pro Hashirama com 1000 mãos e o seu modo sábio. E se nem mesmo o Madara, o solador de figurantes, não conseguiu vencer o Hashirama, quem conseguiu? Como esse cara morreu? Repetindo, Madara com a Kurama não venceu o Hashirama, ele perdeu. Ressuscitou depois com o Izanagi, mas não foi ele que matou o Hashirama e nem debilitou a sua vida ou a sua saúde. Tá, beleza, não foi Madara. Tem boatos que a Vila da Chuva, uma vila muito esperta e muito insana, deu uma missão para o Kakuzu. Para quem não sabe, o Kakuzu é um membro da Akatsuki que tem 5 corações, famoso ninja imortal. Beleza, ele tem uma habilidade única, que é aqueles fios que ele acabou utilizando, os 5 elementos. Ele foi enfrentar o Hashirama e levou uma surra. Perdeu o caminho de casa, ele nem viu o que atingiu ele e acabou perdendo. Isso está escrito no terceiro Databook de Naruto. Beleza, Madara não conseguiu e Kakuzu não conseguiu. Quem derrotou esse cara? E a resposta é ninguém, aparentemente. Nem mesmo o próprio Kishimoto respondeu essa pergunta. Tem citações, apenas algumas citações, que o Hashirama perdeu para alguém. E muita gente acha que foi o Hashirama Uzumaki, mas esse cara era aliado do Hashirama. Tanto que o Hashima, acho que assim que se pronuncia o seu nome, ajudou o Hashirama a bater nas 9 bijus e com o jutsu de selamento do clã Uzumaki selou cada uma delas e distribuiu para as outras vilas. Então não foi o Hashirama. Então são boatos que esse cara conseguiria derrotar o Hashirama, conseguiria estar em pé de igualdade com ele. Só que tipo, é só boatos e teorias, nada confirmado, nem mesmo do próprio Kishimoto. Tá, então na sua época ninguém conseguiu bater de frente com ele, ele conseguiu fazer a vila prosperar, ele queria parar com as guerras no mundo ninja, conseguiu por breve momentos, mas depois da sua morte ele acabou falhando nessa missão de trazer a paz para o mundo ninja, já que depois que ele morreu as guerras voltaram a acontecer. Até mesmo Tobirama queria parar com as guerras, mas não conseguiu, falhou miseravelmente, conseguiu nem cuidar da vila. Brincadeiras à parte, voltando aqui, Madara não conseguiu matar esse cara, Kakuzu não conseguiu, Hashima tem seus boatos, também não conseguiu. Então quem matou esse cara? Será que foi os cupins? Será que foi alguém do clã Aburame? Jogou o cupim no cara e ele acabou perdendo? Não, também não, isso é só zoeira. Mas tem aqui uma possibilidade, um caminho que o Kishimoto mostrou pra gente. Mas se brincar, nem mesmo ele sabe como o Hashirama morreu. Sim, o autor não sabe como matar esse cara de tão absurdo de poderoso, com modo sábio, estilo madeiro, famoso Mokuton. Mas graças a Tsunade a gente pode ter uma noção de como esse cara morreu. Até mesmo Madara falou isso pra gente lá na 4ª Guerra Ninja, que o Hashirama, ele
se curava sozinho, sem mesmo utilizar sinais de mão. Opa, peraí, se ligou nessa frase? Ele utilizava jutsu de curamento, ele se curava sozinho, sem utilizar sinais de mãos. Onde a gente viu isso na própria obra de Naruto? Sim, com a Tsunade, com o seu Byakugou, que curava o seu corpo, acelerando o processo de regeneramento e criação de novas células. E isso pode ser o caminho da morte do Hashirama. Como eu disse lá no comecinho, ele sempre, desde pequeno, estava envolvido em guerras, viveu tempos de guerra, enfrentou várias e várias vezes o Madara, sem contar no final que ele enfrentou o Madara com a Kurama. E se ele tinha uma espécie de Byakugou, só que melhorado, mas também com a mesma penalidade que a Tsunade tinha. A Tsunade, quando a primeira vez que ela utilizou o Byakugou, a Shizune explicou como esse jutsu funcionava. Ela poderia regenerar qualquer tipo de ferida, acelerando o processo de criação de novas células. Só que tinha um problema: quanto mais ela utilizava o Byakugou, mais a sua expectativa de vida iria diminuindo. Então quanto mais ela criando novas células, mais rápido ela ia morrendo com o passar do tempo e encurtando a sua vida. Então imagine o Hashirama, que viveu tempos de guerra desde criança, lutou pra caramba contra o Madara e contra outros clãs, depois lutou com o Madara, com a Kurama, também bateu nas outras bijus e destruiu para vilas inteiras. O quão desgastante era pro Hashirama. Então isso pode ser o caminho da sua morte. Nenhum ninja derrotou ele, não teve ninguém que conseguiu bater de frente com ele, nem mesmo o Madara. Mas nem mesmo o Hashirama conseguiu vencer o tempo. O tempo meio que acabou com ele e com a sua expectativa de vida por causa do seu jutsu de cura, que provavelmente por conta das suas batalhas intensas ele foi utilizando cada vez mais esse processo, esse jutsu de cura, e consequentemente foi acabando com a sua vida. Mas galera, lembrando, isso é só teoria, a gente não tem a confirmação oficial nem pro Tatabuki, nem pelo próprio Kishimoto. Se brincar, aquela teoria do clã Aburame tacando cupim nele pode ser verdade. Brincadeiras à parte, é só teoria. Até hoje a gente não sabe o que de fato matou Hashirama. Se nem mesmo o Madara conseguiu fazer isso, quem faria, tá ligado? Então, a gente só pode teorizar, mas eu queria saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha de quem matou o Hashirama ou como ele morreu. Será que foi os cupins? Será que foi o Ashima? Ou as suas batalhas intensas e seu processo de cura? Deixa aqui embaixo nos comentários. Deixe o seu like e também se inscrevam aqui na Central Nerd, pois vão trazer mais conteúdos como esse pra vocês. Então se inscreva pra você não perder mais nada. Tamo junto, galera, e valeu!